no ar com Conversa de Arquibancada. É o primeiro programa feito aqui na TV Criciúma.com e nós vamos fazer durante muito tempo, eu espero, trazendo aqui personalidades do esporte, personalidades do futebol principalmente, e discutindo as questões todas que envolvem esse esporte, que é a paixão de todos nós. É com tudo aquilo que está acontecendo, essa situação toda de denúncia, de corrupção, mas o futebol não para, né? E a paixão ela acaba prevalecendo, esperando apenas que toda essa situação seja resolvida e haja realmente uma depuração para que o futebol possa ficar num nível de credibilidade para acirrar ainda mais a paixão dos torcedores. O programa de hoje, por ser o primeiro, eu pensei, e com a autorização do Beto, que é o proprietário da TV Criciúma.com, eu trouxe aqui 3 personagens do futebol, 3 pessoas que marcaram, que fizeram história dentro do Criciúma e que vão nos contar um pouco da vida, do que era o futebol antigamente, do que o futebol é hoje, as comparações que nós vamos fazer e, acima de tudo, saber o que o futuro, né, de cada um está acontecendo ou está sendo previsto para a hora em que o futebol que o futebol pare e que as chuteiras sejam penduradas. Eu tenho aqui o mais antigo dos 3 convidados, que foi um dos pioneiros do Criciúma Esporte Clube, era comerciário, na virada ele participava, foi um dos maiores artilheiros, talvez o maior artilheiro da história do comerciário e durante muito tempo o principal artilheiro da própria história do Criciúma, que é o Ademir Patrício, popular Ademir Pezão, hoje aqui na cidade fazendo o seu trabalho numa outra atividade, mas sempre acompanhando o futebol. Também comigo o Vilmar que foi o autor do gol mais importante da história do Criciúma, naquela fantástica e famosa e inesquecível Copa do Brasil de 91, o Vilmar, zagueiro, que fez o gol, campeão brasileiro, também está aqui comigo. É uma geração, até chegaram a jogar juntos, ou se enfrentaram, mas nós vamos saber disso daqui a pouco, tanto o Ademir quanto o Vilmar. E mais recente é o Roberto, goleiro campeão brasileiro em 2002, goleiro que marcou história no Criciúma, saiu, fez carreira, uma carreira grande, bonita aí para fora, hoje ainda em atividade, o Roberto, que é o mais novo desses 3 em termos de participação no Criciúma, e o mais novo também na idade, convenhamos, porque o Ademir aqui, você até sentou perto de mim e falou, você está perto do nascido pela ordem aqui da cronologia, né? Estamos aqui. Mas então eu começo com o mais antigo, o senhor Ademir Patrício, o Ademir Pezão, que vai contar um pouco, Ademir, o que tu viveu naquela época, a sua história, o que quando ainda em atividade, fazendo gols pelo Brasil afora, tu projetava para o futuro da sua vida. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer, Nassif, Roberto, Vilmar, prazer estar com vocês. 2 gerações, 3, né, mas 2 que o Vilmar eu tive a satisfação de jogar no Cruzeiro, ele estava começando, era da base do Cruzeiro, então no começo da carreira dele já como titular do Cruzeiro, eu cheguei já mais do meio para o fim da minha carreira no Cruzeiro, e o Roberto foi meu jogador no Criciúma, onde nós somos campeões, nos juniores, várias taças, boas taças. Bons tempos. Bons tempos. Boa pessoa que realmente a gente fica satisfeito por chegar à carreira que ele chegou. E a minha, a primeira, né, futebol antes dos 2, futebol na nossa época era muito difícil, né, assim, futebol, os jogadores não saíam para o exterior, jogavam tudo dentro do Brasil, os jogadores eram considerados escravos, não tinha essa liberdade que tinha hoje, porque o jogador fazia um contrato com o clube, ele não podia sair antes de 10 anos, não tinha como brigar pelos seus direitos, pedir para sair ou para ser vendido, eles te afastavam, deixavam o treinamento separado, de repente nem te pagavam. Era difícil, situação bem difícil, o jogador de futebol na nossa época, principalmente no início da minha carreira, até o meio, nós tivemos muitas dificuldades. Eu acho que o jogador é um assalariado, tanto que eu ainda mais no final da minha carreira se falava, se comentava, o jogador bem pago do Criciúma ganhava 10 salários mínimos, os casados, os solteiros ganhavam 5. Então hoje, se nós fizermos comparações, que mesmo o salário hoje sendo melhor, tu vê que é pouco o que o jogador de futebol ganha hoje. Então as coisas eram bastante difíceis, não tínhamos nossos direitos, mas o que eu digo sempre do futebol, o futebol me trouxe conhecimento, amizades, e se não fosse futebol, não tinha tido tudo isso na minha vida pessoal. Então, mas se formou muito jogador naquela época. Como é que tu vislumbrava o futuro, o teu futuro, quando parou de jogar?
quando pararia de jogar? Eu sempre me preparei para ter outra atividade, porque eu sabia que do futebol eu não poderia sobreviver se eu não continuasse no futebol como treinador, em outra área. Eu teria de ter outra atividade. Durante o meu final da minha carreira eu já comecei a introduzir essa atividade. Mesmo porque quando eu parei eu continuei no futebol por mais ainda uns 10 anos, né? E depois disso eu fui me preparando para outra atividade. Porque eu sabia que com a renda que eu tinha ganho no futebol não dava de sobreviver com uma aposentadoria, mesmo porque eu não tinha tempo para isso. E também o futebol vem me ajudar futuramente a me aposentar, que eu ainda não sou aposentado mesmo na minha idade. Mas vai me ajudar porque aquele tempo deu como contribuição também. Perfeito. Vilmar, tu passou nessa transição do Ademir, né, jogador e terminando a carreira, e praticamente começando a sua carreira nessa época, que acabou desembocando aqui em Criciúma, onde tu até hoje é reconhecido e é ídolo da torcida. Tu te preparou, tu conseguiu fazer o chamado pé de meia para quando parasse de jogar, pudesse ter uma vida mais tranquila? Prazer em recebê-lo aqui no programa, Vilmar. Prazer é meu, eu já conheço mais o Ademir, das peladas que a gente faz aqui do veterano. O Roberto, tive o prazer de conhecer um sábado, aí, uns 15 dias atrás, nós fizemos uma pelada também, um joguinho aí, de amizade deles aí. O Ademir me lembrou muito bem, quando eu estava começando, ele foi onde a gente chegou no Cruzeiro naquela época, depois ele ficou um certo tempo, depois partiu, se deu bem em Criciúma, como eu também dei bem aqui. Naquela época, como o Ademir disse, isso era muito difícil. Eu lembro uma vez no Cruzeiro, eu fiquei uns 5 meses, 3, 4, 5 meses, não lembro assim, para fazer um contrato. E esses 5 meses, 4 que eu fiquei, não recebi nada. Eu tive que fazer a recuperação com o tempo para ver se a diretoria aceitava algum acordo para a gente ganhar dinheiro. E não tinha, eu principalmente não peguei, estava começando a época dos empresários também, né? E hoje um jogador está começando aí na categoria de base, ele nem está sabendo de nada, já tem 10 caras já querendo carregar não sei para onde, pegando dinheiro. O Ademir falou muito bem do passado, o jogador ficava à mercê do clube, que hoje o clube para valorizar o jogador, ele está pagando bem com essa lei Zico que veio, né? Que é aí onde os jogadores estão tendo a oportunidade de subir um pouco o salário em relação da gente. E a minha oportunidade eu não fiz igual o Ademir, não. É até engraçado, né? Porque quando a gente está jogando bola, você não pensa muito no futuro. Eu, principalmente, não pensava. Eu achava que não ia chegar. E acho que eu caí em cima dessa consequência e tive que partir para fora do país. Foi onde é que eu me adaptei um pouco à minha vida, regularizei. Que eu vim pensar um pouco no futuro depois que eu estava fora. Eu vivi 12 anos fora e que eu vi a dificuldade, bateu. Onde é que eu fui dar valor, eu e minha mulher, eu fui dar valor na minha vida. E eu acho que hoje eu dei a volta por cima em relação de alguma pendência que eu deixei no futebol que eu poderia ter guardado, como a Ademir disse, da parte dele. Eu agora estou contente de estar voltando para Criciúma, eu espero assim, rever meus amigos como a gente rever para jogar um futebol, brincar, que eu acho o mais importante, como estar aqui agora, numa hora dessa de estar expondo seu pensamento, como ele se expôs. Eu fico feliz de estar aqui de novo. Muito bem. E o Roberto, que é o Roberto Lopato, goleiro, campeão aqui pelo Criciúma, formado aqui na base do Criciúma, que rodou também o mundo, esteve na Europa, jogou em grandes times do futebol brasileiro. Roberto, o que tu planeja para o teu futuro, tu ainda em atividade, o que tu planeja quando parar o futebol? Se tu já tem alguma coisa preparada para poder seguir dentro da própria vida? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer em recebê-los aí. Ademir, muitos títulos juntos aí. Bastante. Fizemos uma história e tudo mais, enfim. Na CIF eu peguei a parte falando em termos históricos aí, eu peguei a parte da transição da lei. Isso. Né? Então eu tinha contrato no Criciúma, meu primeiro contrato foi em 98. Quando eu iria ficar livre, que chegou a hora de... Eu tinha 2 anos de contrato, eu ia ficar livre, ia poder seguir minha vida. Foi essa transição aí da lei. A Lei Pelé, enfim, que fez essa questão, eu tive que renovar. Era obrigatório o atleta da base renovar mais 5 anos de contrato. E hoje eu vejo alguns dirigentes reclamando que a Lei Pelé afundou os times e acabou com os clubes, mas não é verdade. Quem não sabe gerir, o mau gestor, ele acabou com o clube, porque lá fora é a mesma lei. É a mesma questão e os clubes não faliram. Eles foram bem geridos. Só que o que acontecia era que, como o Ademir falou, o atleta era um escravo.
Tava para chegar próximo do fim do teu contrato, tu era obrigado a renovar com o clube. Ou então tu tinha que fazer uma proposta. Mediante essa proposta, era feita uma conta e o teu passe ia para a federação. Para te tirar esse passe da federação, meu amigo, tu tinha que vender casa, carro, porque o valor era absurdo. E esse valor não era transformado em salário. Então era complicado. E eu peguei essa fase. Hoje está muito mais tranquilo para o atleta trabalhar. O que acontece? Você tem que valorizar o jogador. Lógico que a gente vê muitas coisas aí. Hoje em dia ficou muito... Até comentei com o Ademir, se nós nossa época de júnior, nós tivéssemos a estrutura, as condições de trabalho que a molecada tem hoje, muitos têm, né? Principalmente aqui no Criciúma, a coisa seria muito diferente, né? Nós na época, o Gilberto Custódio, que sofreu bastante, né, Ademir? Isso, ele era supervisor, teve que puxar muitas vezes do bolso o Mário, o Max, o Dr. Paulo. Então essa rapaziada nos ajudou muito na época, né? Então assim, hoje as condições de trabalho estão bem melhores, assim. Em relação ao futuro, eu sempre fui um cara mais simples, assim, eu nunca tive muito luxo, né? Eu tenho meu carrinho, tenho a minha casa, o pessoal sempre falava para a rapaziada, investe em garagem, não adianta ter carro, não tem onde guardar. Aí eu fiz a minha faculdade, então assim, se eu te falar que eu planejei uma coisa para quando eu parar, eu não planejei assim, eu espero continuar no futebol, né? Por isso que eu fiz a faculdade, eu tenho algumas coisas que eu... Fez educação física? Educação física. E para ver se depois, no final da carreira aí, eu consiga seguir o rumo que eu quero, assim, né? Que eu não quero sair do futebol, né? Quero continuar porque é uma coisa que eu gosto bastante, esse ambiente, a questão do futebol, o dia a dia, que ali me fascina e eu gosto bastante. Agora, caso não dê, aí a gente tem um negocinho aí guardado para arrumar para outro lado, né? Tem um dinheiro para receber do Vasco também, que é a aposentadoria, é a minha aposentadoria ali. Eu espero que eu receba esse valor, né? Até eu falei com o meu advogado semana aí, ele falou que daqui um mês, talvez eu entre na fila, né? Isso está 6 anos na justiça, talvez daqui um mês eu entre na fila e ele vai poder... Isso se a fila andar depois, né? E ele vai poder me dar uma previsão de mais ou menos quanto tempo eu vou demorar para receber, né? Então é isso, né? Tem essa questão aí também, mas tá tudo tranquilo. Tá, o Roberto acabou de falar, ele pensa em seguir no futebol. O Ademir, depois que parou, também continuou no futebol. Vilmar, tu te arrepende de não ter continuado no futebol ou tu não teve vontade de continuar no futebol depois que encerrou a carreira? Não, eu não tenho. Tudo que eu fiz na minha vida eu não arrependi não, mesmo das coisas boas, o de ruim que eu fiz. As boas não adianta, ninguém lembra, eu não lembro, né? Mas as ruins que a gente vem aprendendo com o tempo, que eu aprendi algumas coisas que às vezes muita gente pensa que é ruim, mas para mim foi muito bom, entendeu? Eu não pensava em futuro, porque a gente quando é novo, você só pensa que o tempo não vai passar para você, mas passa para todo mundo e para mim passou também. Eu fui para fora do país e lá onde é que eu fui refletir bastante, eu não falava o idioma, não sabia fazer nada. Eu cheguei no local, o cara perguntou para mim assim, o que você sabe fazer? Eu disse assim, nada. Mas você quer trabalhar de quê? O que você puder, eu vou tentar fazer. Então eu aprendi muita coisa através das pessoas que foi me ensinando devagar. E eu fui aprender, com o tempo eu fui aprendendo, entendeu? E eu comecei a dar valor em algumas partes, que é o futuro, que todo mundo, quando é novo, você tem 20 anos que joga futebol, você está bem. Você está numa equipe igual o Criciúma a gente tive, no Cruzeiro que eu tive, você está bem com a torcida, está bem com todo mundo, você não está lembrando 40 anos, 40 ou 50 anos, como a Ademir tem por aí também. A gente não está pensando nisso aí. Mas infelizmente o tempo passa para mim, passou para mim, passa para todo mundo, passa para os novos também. E eu tive na Europa, bem com essa filosofia. Perguntava para mim o que eu sabia fazer, eu falei nada. Só o futebol, que é a única coisa que eu fiz mais ou menos, graças a Deus tentei fazer o... Tu foi para onde? Eu fiquei 12 anos em Genebra, na Suíça. E por que Genebra? Porque eu tinha uma mãe minha lá e mais 2 irmãs. Aí é onde tive a oportunidade de eles de me convidar ao mesmo tempo, eu convidei, né? Pra me ir para lá. Porque a situação tava ruim e eu tive que partir. Infelizmente, foi uma realidade, eu não tenho medo dela.
também não ter medo de expor de tudo que eu fiz lá. Eu tive que fazer coisas de humilhar, como talvez se fosse um jogador de futebol na época eu não faria, mas eu fui obrigado a fazer, porque eu precisava. E não arrependo, me tive bem. Agora é interessante, né, Ademir? Guerreiro no campo e guerreiro fora do campo, né? Isso é bonito, né? Eu, graças a Deus, nunca baixei a cabeça para isso, mesmo das coisas ruins que, como acho que eram ruins, para mim era boa, porque eu estava participando dela, para mim interessava para mim. Não interessava para uma parte, mas interessava para mim. Então, é o mais importante, né? Às vezes é ruim para uns, mas é bom para mim, né? Então eu não me preocupei nunca com isso, nunca me afetou. E foi onde que eu parti para lá e, graças a Deus, me dei bem também. Perfeito. Ademir, tu passou por vários clubes, foi artilheiro em vários deles, em quase todos. Onde é que tu te sentiu melhor? Em qual time tu te sentiu melhor, que te deu assim mais prazer em fazer os gols que tu fez na vida? A minha carreira foi uma carreira muito longa, né? No futebol eu joguei 22 anos. 22 anos de futebol. Tu contou quantos gols tu marcou? Quantos? 420. 420. Profissional, né? Só Isso. profissional. Então, assim, eu tive uma carreira, além de longa, por 22 anos, como jogador de futebol, eu joguei até os 40 anos, 6 meses profissional. Eu ainda fui artilheiro de um campeonato e campeão aos 39 anos. Aonde foi? Era no Piauí, mas todo lugar é difícil, né? Você fazer gol, porque eu digo assim, ó, fazer gol num time grande, eu até acho melhor, na Série A. Porque quem está servindo, serve com qualidade. E tu jogar num time inferior, quem serve, certamente a bola vem quadrada. Então, campos ruins, tudo pior, né? Então, mas do Piauí também convenhamos. E aí nós somos campeões, fui artilheiro, campeão do ano lá. Então, assim, mas eu tive, como eu joguei em 28 clubes, muitos clubes que eu comprei o meu passe. Só no Brasil? Eu joguei só na América de Cali da Colômbia, tinha uma passagem lá. E assim, o resto foi tudo dentro do país. E eu tive 3 passagens muito boas, que eu tive uma passagem mais longa nos clubes, que foi comercial do Criciúma, que foi comercial de 77, e a mudança para 78, 79 até início de 80, quando eu fui vendido para Ponte Preta, definitivo, né? No Criciúma eu fiz os 70 e poucos gols, mas eu joguei 3 estaduais. Que um eu saí emprestado para o Atlético do Paraná, e então só jogava estaduais. E era meio ano só. Então eu fiz 70 e poucos gols, foi um momento muito bom, onde eu, na realidade, me promoveu para o futebol nacional, né? Com essas atividades. Tu é daqui? Sou do Criciúma. Na realidade eu nasci no interior, aqui chama hoje Praia da Esplanada, ali perto, próximo ali, perto do Rincão. E meus pais eram dali, aí fui para Criciúma. E aí comecei a jogar, eu joguei primeiro no Ercílio Tubarão, no Inter de Lages, e vim na época comercial, quando eu passei essa passagem, fui artilheiro do Campeonato Catarinense por 2 anos consecutivos. Fiz 27 gols pelo comercial, e depois no outro ano fui artilheiro de novo com 19 gols. 7, 8, né? 7, 8 foi artilheiro novamente. Isso. Né? Aí já como Criciúma. Como Criciúma. Isso. E tive, aí outra passagem boa que eu tive, após o Criciúma, que eu tive 3 anos no Ceará. Eu fiz 100 gols pelo Ceará. Eu fui 3 vezes campeão já. Só no Ceará. Só no Ceará. Fui 3 anos. Vozão. No Vozão. Aí eu fiz 100 gols, nós somos tricampeões lá. E aí eu fui, também outra passagem que eu tive boa foi no Bahia. Eu também tive 2 anos no Bahia, fiz bastante gols no Bahia. E no Bahia em 70 e... foi em 84, 85, nós íamos para a Série A naquela época, que era a primeira Série A dos 20, começou, tinha aquele grupo amarelo e aí vinha outra fase. 2000, né? Não, já em 85 já começou essa mudança, com 20 clubes, que antes era 60 clubes, né? Aí ficou fases diferentes, a Série A com 20. Onde é que eu viajei? Fui em 2000 agora. Então isso em 84. E aí nós fomos até o Osni, aquele atacante baixinho que tinha jogado no Flamengo, jogou muitos anos no Bahia. Nós, na realidade, nós dirigimos o Bahia no Campeonato Brasileiro, no campeonato de 84. Nós jogávamos e treinávamos o time. Porque o seu Zé Duarte, que foi treinador da Ponte Preta, ele caiu já na reta final, Roberto. Faltava 6 jogos e nós estávamos dizendo que o campeonato perdido, nós tínhamos ganhado os 6 jogos. No Barão. Aí, não, ele caiu, nós gostávamos dele, aí vieram com uma loucura, não dava de contratar um treinador rápido, aí o Osni e eu assumimos o time. E nós jogávamos, ganhamos só bicho dobrado.
O acordo nosso era esse. E vamos levar. Ganhamos uma rodada de antecedência no campeonato. Aí que vê o que é o futebol, né? Não, o futebol às vezes não justifica. É como mudar um treinador e as coisas continuam tudo igual, mas o rendimento aparece rápido. Pelo trabalho do que saiu, não do que está entrando. E muita gente diz, o cara é um milagre. Não é, foi o trabalho do que saiu. Não deu tempo de mudar Às vezes nada. não espera o trabalho do cara surtir efeito. Exato. Aí surte na mão do outro. Então no Bahia eu tive essa boa passagem. Foi os 3 clubes que eu tive um tempo mais longo para jogar. Eu também, claro, se eu fiquei mais tempo, a possibilidade de fazer mais gols. Fazer gols. Agora, tu lembra quantas vezes tu apareceu no Fantástico? Eu apareci muitas Porque vezes. eu cansava de ver Ademir no Ceará fazendo gol pro futebol. Pô, eu tenho esse cara. Eu tenho uma passagem, porque o Ademir Patrício ficou de uma maneira assim, porque eu cheguei no Ceará, tinha outro Ademir. Aí ficou Ademir Pereira, Ademir Patrício, meu sobrenome. Aí por isso ficou Ademir Patrício, aí dali continuou. E no Ceará, na época, tinha o Globo Esporte, muito na Globo, né, lembra bem, que era o Fernando Vanucci. E aí ele ia lá, né, aquele jeito dele de passar os gols e estava jogando Ceará e Casa. E aí o jogo foi 5-0 pro Ceará, no Presidente Vargas. Foi numa quarta-feira, no outro dia, na quinta, ele estava passando os gols. Aí ele começou lá. Ceará 1, Ademir Patrício. Ceará 2, Ademir Patrício. Ceará 3, Ademir Patrício. Ceará 4, Ademir Patrício. Quando chegou no quinto, ele assim, Ademir Patrício 5 e Casa 0. Essa foi uma das coisas assim, bonitas da minha carreira, foi essa. Isso aí até de procurar na internet. Tem alguns gols ainda na internet. Deixar gravado ali. E, Vilmar, essa ida para a Suíça, o que é que tu... Quantos anos? Falou 12 anos lá, né? 12 anos. O que te trouxe, além de buscar outras atividades, né, outras profissões, o que mais te marcou nessa tua ida para lá? Na convivência ali com uma outra cultura, uma outra língua, como é que tu te adaptou ali e o que mais te marcou? Olha, eu sempre digo assim, ó, que não todos brasileiros, que toda regra tem exceção, né? Eu acho que tem muito brasileiro que deveria morar principalmente na Suíça, fora do país, mas principalmente na Suíça, não falo para todo mundo. Para muitas pessoas, que aí você aprende a dar valor em muitas coisas e respeitar muitas coisas. Aqui no Brasil, depois que eu cheguei, tem 6 meses aqui, que até me perdoe dizer, mas a gente só veio falar em morte e rua. Na Suíça, há 6 meses atrás... Tirando a FIFA... agora começou. Agora que vai falar em roubo, agora vai falar em roubo agora na Suíça demais. Um dia a gente estava trabalhando, paramos no barzinho para tomar um café, aí os caras comentaram que tem o Lago de Genebra e tem a saída onde desova o lago, né? E na hora que foi fazer a limpeza, eles acharam uma pessoa morta. Aqui tudo quanto é barzinho que você entrava, falava isso, morreu fulano, o que foi que aconteceu, não sei o que, tudo. Aí ficou que fosse um absurdo. E aqui não, toda hora você vê um menor, né, matando um, menor matando um, tu vê, liga já a televisão, menor matando, solta o menor mata de novo. E tem esse negócio da Petrobras, que eu nunca vi falar tanto de que parece que lá você não, né, que você não tem, porque talvez eles escondem também, entendeu? E aqui parece que a audiência é falar nesse, e a lei também parece que não pune. Então isso eu acho que tem um brasileiro em parte que deveria viver um pouco, para você respeitar. Eu, por exemplo, quando eu cheguei em Genebra, um cunhado meu ia me dar uma bicicleta para mim andar em Genebra. Perguntou se eu andava de bicicleta, eu falei que não. Bicicleta, rapaz, não tem problema nenhum. Quando eu comecei a andar de bicicleta, eu tenho prioridade. O carro não tem prioridade, eu tenho prioridade. Se eu tiver de bicicleta, o carro espera eu passar. Tu aprendeu a andar de bicicleta com quantos anos? Não, aprendi pequenininho já, lá em Fronteira, Minas Gerais. Não, lá é que eu vi minha errada. Entendi. Entendeu? Tu vê o que é usar a bicicleta. Ele foi me dar uma bicicleta, eu falei, não, você é doido, vou andar de bicicleta, porque aqui no Brasil começou a andar de bicicleta. Escapar por cima. Final de Vilmar, né? Aí eu cheguei e falei assim, não quero não, depois eu vi, tu vai ver como é que funcionam as coisas. Então essas coisas, a bicicleta tem prioridade, o carro não tem prioridade. Primeiro o pedestre, segundo a bicicleta, depois o carro. Aqui não, o carro primeiro, depois a bicicleta, depois o pedestre é o último. Então essas coisas às vezes você aprende, eu acho que o brasileiro deveria, muitos deles, não estou falando todo mundo não, acho que tem muita gente que tem educação, isso é normal, não estou generalizando. Então foi uma das coisas que eu me adaptei, me senti em choque bastante. E também um outro idioma que, bom, eu falo um pouco, mas tive muita dificuldade.
E uma das dificuldades também foi trabalhar, porque eu só sabia jogar futebol, como o Roberto disse que fez um curso de educação física, eu não tinha nada disso. E isso me dificultou muito para trabalhar. Mas com o tempo você vai aprendendo a falar o idioma e conhecendo as pessoas e aprendendo devagar. Eu me dei bem e não arrependi de ter ido. Eu acho que, dependendo da situação do brasileiro que estava aqui, como eu estava, eu dou uma força para isso e falar que se precisar de um conselho. Mas agora quem tem uma vida boa, um salário que está se mantendo na tua família, eu acho melhor ficar, porque apesar da situação que eu falei de violência, de desonestidade e de algumas coisas, é um país muito bom que você não pode trocar o dinheiro pela tua amizade, por família. Foi uma das coisas que mais me bateu em mim também, porque a minha família e amigos estavam tudo aqui no Brasil e isso me machucou muito lá fora. Perfeito. O Roberto também saiu do país, foi a Portugal. A cultura de Portugal, pelo que o Vilmar está colocando aqui, ela é parecida por ser Europa ou é diferente Portugal-Suíça? Eu não posso fazer uma comparação com a Suíça, né? Eu tenho colegas que moraram lá, falam que lá é fora de série, na Suíça. Portugal, eu por mim estaria lá até hoje. Porque em termos de até criação da minha filha, as coisas lá não estão tão aceleradas como aqui no Brasil, né? No Brasil, ainda bem, tipo, eu tenho a minha família no interior ali em Orleans, então eu posso pegar minha filha e soltar assim para dar brincar. Mas quando eu morava em Campinas, esquece. É carro blindado e não dá para brincar. Então, assim, isso que a gente sente falta. Em Portugal, em relação ao que o Vilmar falou, por exemplo, não são todos, né? Mas tu olhava assim, a 1 quilômetro de distância, tu já dizia que lá é brasileiro, 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 brasileiro. Ou estava querendo tirar vantagem na fila, ou estava querendo... Não são todos. Mas a pessoa o brasileiro que tiver a oportunidade de morar lá fora, tu vai ter... Porque lá tem a questão do respeito, as pessoas idosas é respeitado, o ciclista é respeitado. O que o Vilmar falou no negócio do ciclismo, no Brasil também tem. Se tu for olhar no Código Nacional de Trânsito, tem lá, o maior deve zelar pelo menor. O caminhão tem que respeitar o carro a bicicleta o pedestre. Isso tem no código, o maior zelar pelo menor. Mas quem que respeita aqui no Brasil isso? Agora tu vai lá em Portugal e atropela um ciclista para te ver. A confusão. Negócio de uma coisa que eu acho um absurdo, o bafômetro aqui no Brasil. Porque a pessoa não pode produzir prova contra si própria, beleza, é a lei. Só que lá em Portugal o cara te parou, ele vira a plaquinha assim, stop. Tu para, ele já vem com um balãozinho, tu tem que inflar o balão. E se tu falar que não, tu só estica o braço que ele vai pôr algema e vai te levar. Não tem hipótese. Entendeu? Então assim, é outro tipo de... Eu não sei se pela dimensão do país, eu não sei se ao longo dos anos a rédea foi sendo solta e as pessoas... Então assim, é difícil. Eu vou levar minha filha no colégio hoje, no Michel, que ela estuda lá. Todo dia, se eu quiser, eu bato uma foto de um carro estacionado na vaga do deficiente. Todo dia vai ter um carro diferente estacionado na vaga destinada para o deficiente. Em cima da faixa. Então assim, a gente fala muito de corrupção, não sei o que, só que os que estão lá em cima saíram daqui, né, Nassif? Então é complicado, né? Você sabe que eu tenho uma frase que já há muitos anos eu uso no rádio, né? E às vezes sou criticado por isso, que tem que trocar o povo, né? Porque nós somos, nós povo, que somos agentes de tudo isso, né? Então toda essa corrupção que existe hoje aqui, essa ladroeira toda por aí, é culpa nossa. Porque, é como tu disse, é furar uma fila, é levar uma vantagem. Isso aí é corrupção, né? Isso aí é tomar vantagem, só que tu não põe dinheiro no bolso, mas quer dizer, tu não põe. Como é que, eu penso assim, eu já vejo aquela vaga deficiente. Não é só o dinheiro, né? Eu vejo aquela vaga deficiente. Eu não sou o cara mais correto assim, mas isso aí eu respeito, né? Eu vejo aquela vaga ali, eu não chego nem perto. Sabe, eu já fico pensando, pô, parece que Deus vai castigar o cara, estacionar ali, daqui a pouco sofrer um acidente, se quebrar todo aí, entendeu? Então eu nem chego perto daquela vaga ali. Roberto, é complicado, cara. Então a gente quer que os caras lá em cima mudem, mas os lá de cima saíram daqui, cara. É o que eu digo, o político antes de ser político ele foi povo. E segundo, tudo bem, eles estão lá representando o povo, eles têm que dar bons exemplos, né? Bem que a nossa justiça também não
não favorece. Os poderes estão corrompidos. Está tudo corrompido. Então, assim, mas o povo ele não se ajuda, porque, como vocês estão falando, se puder furar uma fila no banco, fura, se puder levar uma vantagem, leva. Aí, todo mundo leva vantagem, depende do tamanho, mas todo mundo está levando. Então, eu acho que o Brasil soltou muito a natalidade que o país tinha de desenvolver, e o político, quanto mais pobre, também não é ruim, né? Sabe que é mais fácil manipular as coisas. Só que nós vamos entrar numa nova era, né? Eu acho que a natalidade vai diminuir, a população vai ficar mais velha, e o país, eu acho que vai começar a ser mais fácil de se educar. Essa geração nova vai ser o futuro. A nossa está perdida, né? Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso. Espero que hoje os pais com mais consciência, com 2, 3 filhos, no máximo 2, que consiga dar o estudo para esses filhos, né? E que essa geração venha mudar o país, né? É o que eu penso, senão não tem outra saída. Eu tenho, queira ou não queira, assim, eu tenho assim uma certa condição e tal, enfim, graças a Deus. Eu tenho uma filha, eu estou pensando em ter outra, mas eu fico pensando, é difícil, cara. Pensa bem. Isso. Complicado, cara. Assim. Só para complementar aqui, por exemplo, no Brasil, se você, vamos supor, como o Roberto falou de furar uma fila, se você estiver furando uma fila aqui, ninguém fala nada, parece que te deixa. Alguém vai falar com alguém, ou não pode furar, o cara já quer satisfação para brigar, ou até, possível até matar, né? Na Suíça, se você estiver furando uma fila, eu reclamo que você não pode entrar na minha frente, todos que estão na frente, todos que estão na fila reclamam com aquela pessoa. Se aquela pessoa quiser enfrentar você para fazer alguma coisa, você não faz nada, você só chama a polícia. Quando chama a polícia que vai resolver com o cara. Aqui não, se você fala que vai chamar a polícia até chegar e resolver, acho que é você que vai ser preso, porque o cara foi embora. Você já está morto, né? Você já está morto. Fechou o banco. Já fechou tudo, aí morto ainda, talvez. E outra coisa, como o Roberto falando, né, assim, ó, a Suíça, se você sair meia-noite e meio-dia, a segurança é a mesma. Você não tem problema nenhum de estar andando com a tua mulher e teu filho na rua meia-noite ou meio-dia. E não importa se é noite ou dia, é a mesma coisa. Pois é, Roberto, dos times que tu jogou, e são quantos? Tu tem na cabeça? Joguei no Criciúma, Moreirense, Vitória de Setúbal, Vasco, América do Rio, Ituano, Ponte Preta, 15 de Piracicaba. 8. Onde é que tu te deu melhor? Onde é que tu rendeu mais? Qual é aquele que te marcou mais? Narciso, assim, todos os clubes que eu passei, eu fiz um negocinho assim, né? Fiz O Criciúma eu tive uma passagem boa, depois eu fui no Vasco, o começo lá foi muito bom, aí depois deu uma complicada. Na Ponte foi onde eu tive uma sequência melhor, assim, depois do Criciúma foi o time que eu consegui fazer 100 jogos, foi na Ponte. Eu fiz 105 jogos, mais de 100 jogos na verdade, no Criciúma eu fiz, não me lembro quantos, 130, não sei. Mas mais de 100 e na Ponte também. Agora no 15 eu fui, joguei o Campeonato Paulista também, deu certo, foram 10 partidas, mas deu certo. Cheguei lá o time praticamente rebaixado e ainda conseguimos classificar. As 3 passagens minhas por Portugal também foram boas, assim, no Ituano também. Então, eu nunca fui assim aquele destaque, mas sempre mantive a média, assim, todos os clubes que eu passei. Mas se for ver assim, em termos de sequência mesmo, acho que a Ponte... foi onde eu fiz aí. Foi capitão da Ponte, né? Capitão. Chegamos na final da Sul-Americana, enfim, um acesso. Ali na Ponte foi. Depois do Criciúma, assim, foi, acho que. Assim, que eu tive uma sequência melhor. Perfeito. O Ademir, o Roberto hoje é um dos integrantes do Bom Senso Futebol Clube, né? Que é um grupo de jogadores que está procurando melhorar o futebol e que veio bem a calhar com um super aliado agora que é o FBI, né? Sim. Aliado do bom senso, porque a faxina que começou nos Estados Unidos e já chegou, de certa forma, por aqui com a prisão do ex-presidente da CBF, dá uma força àquilo que o bom senso reivindica em termos de melhorar o futebol brasileiro. O que precisa, no teu entendimento, ser feito para que o futebol do Brasil, que foi tido como o maior futebol do mundo, o celeiro do mundo, em termos de futebol, que até ainda é, pela exportação de jogadores, mas em qualidade, por exemplo, e que de repente descambou, terminando naquele 7-1 na Copa do Mundo. O que tu acha que precisa ser feito para dar uma mexida geral e melhorar o futebol? O que está acontecendo agora é o que todo mundo esperava que acontecesse bem antes. Porque, na realidade, esses valores são comentados sobre valores de jogadores que ganham e arrecadações. Ninguém tinha certeza onde é que esse dinheiro estava indo.
porque na realidade ele tem conhecimento que muitos jogadores não recebem exatamente o que estão ganhando. Tem muitas dificuldades, quem está vendo isso em grandes clubes, a CBF arrecadando muito as federações e esse dinheiro não sendo recolocado no futebol, para a evolução do futebol brasileiro, para jovens, incentivar, centro de treinamentos, né? Porque tem clubes, não adianta se você pode cobrar mais de um campeonato forte, você tem que tirar esse dinheiro para colocar num fraco, para investir em clubes menores, para formadores de jogadores, para continuar nutrindo os clubes brasileiros. E eu vejo assim, eu vejo o futebol brasileiro vai ser sempre revelador de talentos, porque o futebol brasileiro é nato, só que nós estamos perdendo espaço. Nós perdemos o vôlei, nós perdemos o basquete, já estamos perdendo para outros esportes. Então o que nós temos de se preocupar é o seguinte, como é fazer, o que a Alemanha fez. A Alemanha não era formador de atletas, tinha uma grande dificuldade, hoje eles formam os núcleos lá, que ficam lá diretamente daquele jogador de anos e anos, gerações e gerações, para formar um jogador até chegar a uma seleção brasileira, uma seleção alemã. E no Brasil, eu vejo que hoje se forma muito jogador, mas eu estou vendo formar jogadores razoáveis. Eu não vejo mais talento para dizer assim, encantar com os meninos. Hoje tu vê jogadores, parece que eles são fabricados sempre na mesma linha. Robotizado. Exatamente. Eles chegam a um ponto que eles são jogadores bons, mas nunca vai ser mais um Zico, não vai ser um Ronaldo, um Romário. Parece que nós não conseguimos fazer esse tipo de jogador. Nós fazemos jogadores, bons jogadores, mas nada mais fora de série. Como eu estava comentando com o Roberto, quando eu treinei com o Cristina por vários anos, eu era treinador de júnior e juvenil. Eu ia para uma taça, às vezes não tinha preparador físico, porque a taça do juvenil ia para outro lugar e eu estava indo com o júnior. Aí eu mandava o meu auxiliar para ser o treinador lá do juvenil na outra taça e eu ficava sozinho. Então ele era sozinho lá e eu aqui sozinho. Os diretores, que eram o Mário Ribeiro, o saudoso Mário Ribeiro, o Marcos Paulo Ivan, eles iam lá numa loja aqui de Criciúma, pediam 2 chuteiras, 2 pares de tênis, para dar, porque não tínhamos nada. Um ônibus para nós viajar para a Taça BH, nós saímos daqui, eles chamaram até Urutu, né? Urutu. Me deram um ônibus, chegou de Urutu. Eu disse, não, ninguém vai viajar nesse ônibus. Sabe o que é o Urutu, não? Sabe? Cobra? O Urutu é aquele não, aquele o blindado Urutu, do isso, exército. tá. Aí, Era verde, o você não outro tinha nem era- marca, não tinha nome, não tinha nada, tudo preto. Aí eu disse, gente, eu até não queria viajar. Eu disse, chegaram com ônibus para viajar a noite toda até. Mas para 33 horas do para um dia. lugar lá, era Rio-Açu. Munhaçu. Nós estamos na chave do Inter. E aí eu disse, não vou botar os guris, né? Numa viagem dessa vai acontecer uma coisa. Chegou em Tubarão, Ademir. só Já te- quebrou. Chegou em Tubarão, teve que apertar a roda. Eu estava sentado bem em cima da roda. Daí o cara, a roda está um pouco frouxa. Mas ele não deu uma apertadinha. Ele disse, a roda está frouxa. Deu mais 5 voltas no parafuso. Assim, meu Deus. Eu disse assim, vai ter isso aí, eu até não queria viajar, não. E isso quem estava pagando eram os diretores, porque não chegou antes para nos viajar. Aí tinha de ir, fomos. Aí nós, em respeito a eles, Fomos. nós somos. Aí Porque fomos, eles eles que gente, mandaram- que nós pagamos, eu não queria ir. Aí fomos, chegamos lá, colocaram nós no hotel, estava o Inter Vitória. e Vitória, no mesmo hotel da gente. Quando nós chegamos, descendo aquele ônibus, eles tudo com aquele ônibus 2 pisos, Double deck, que nós naquele Urutu, descemos os meninos com frio, era frio. cada um com a sua bermuda Com frio, uma bermudinha com sandália de dedo, os meninos. e uma Roberto, camisa. Maico Cizenano, Maico Liberato, Lobão, olha o time que nós tínhamos. Jean, Bill, aí eu disse, desceram, os caras começaram a olhar para nós. Ninguém nem falava com a gente lá. Ninguém falava com a gente. Ninguém falava com a gente. Eu digo, deixa quieto esse. Pegamos, tocamos 3 no Inter. 3, não sei nem o rumo onde é que foram. Pegamos o time lá, tocamos, classificamos em primeiro. Tiramos 2 do hotel. Só não fomos a final porque o Flamengo nos roubaram, aí fomos para os pênaltis e perdemos os pênaltis. Que até foi, todo mundo bateu pênalti. Eu bati. O Roberto perdeu. Mas o culpado foi o falecido Michael, né? Que ele perdeu no quinto. Na série de 5 eu peguei o quinto, era só fazer. Aí o Michael perdeu. O Michael perdeu. Sabe que aquele dia era o Júlio César no gol do Flamengo, né? Não, isso foi em 98. Foi um ano antes, né? Foi. Quem do Inter, que era do Inter, tinha um time massa também, né? Que não esperava perder. Então, assim, nós não tínhamos nada, mas a gente ia lá buscar, mas tinha gente, tinha talento. Daquele time nosso ali, nós somos bicampeão catarinense, fomos terceiro na Taça BH, invicto. 2 vezes nós fomos terceiro lugar, invicto. Mas tu forma um Douglas, tu forma um Roberto, tu forma um Francisco Marcos Liberato, um Max Cizernando, um Jean, que jogou no São Paulo, um Bill, que teve as oportunidades, um
Kleber Orleans, o Juliano. Olha o time que a gente tinha. Um Lobão. Dos 11 que nós tínhamos no time, praticamente a os base do 10 time 2002. subiram, que foi o time que levou o Cristina à Série A. É. Aí tinha a geração, porque naquela época todo mundo jogava futebol. Eu costumo dizer assim, na minha geração, o pai dava para o menino uma bola. E o que ganhava a bola, porque o resto da rua jogava junto naquela bola. Claro. Né? E tinha um terreninho ali para jogar. Tinha o cara da rua com E a bola, menina né? ganhava boneca. É. E não tinha bicicleta, não tinha tênis bonito, não tinha nada. Era de pé no chão e nós jogava bola. Aí tinha jogo de cintura, no campo ruim, debrava a pedra, debrava tudo. Então, tinha, hoje não, hoje é fabricado, hoje está tudo no mesmo nível. Então tem que voltar. É, porque para surgir um Neymar não é qualquer hora. Né? Não. É uma Então, coisa que cai do céu. Né? Mas aí é o seguinte, quem trabalha com futebol tem que ter conhecimento de futebol e saber como trabalhar com esse menino. Porque eu tô vendo uma geração de técnicos, já desde a base, que eles pensam só trabalhar tática. E a tática, tudo bem, tu vai ter uma rodada junto, tem de formalizar uma tática de organização. Mas tu não pode só trabalhar treinamento tático, tu tem que trabalhar bola. Porque quando o guri chega ao profissional, o treinador ele quer saber fundamentos. Se o jogador não tem um fundamento, o treinador profissional não vai botar no time. Ele não vai botar. E nem vai querer corrigir, não tem tempo para isso. Não dá tempo. Então tu leva ele, aperfeiçoa ele em todos os fundamentos, e a tática é quem dá é o treinador profissional. Mas já tem, o pessoal de baixo já quer chegar ao profissional como treinador e já começa a se preocupar em tática. Esse é um grande erro da formação. Olha, a Embratex produz artigos esportivos da melhor qualidade. Conheça um pouco mais da Embratex acessando o site www.embratex.com.br. A Embratex também tem produtos licenciados do Criciúma Esporte Clube, Joinville, Metropolitano, Avaí e outras equipes pelo país afora. Falei da Embratex. Senhor Vilmar, o senhor falou que aprendeu a andar de bicicleta em algum lugar que eu não peguei direito onde é que era. Onde é que foi que tu aprendeu a andar de Fronteira bicicleta? dos Vales, Minas Gerais. Fronteira dos? Vales, Ó, Minas Gerais. Minas Gerais. E eu achava que a DMI Pezão era norte. Esse é Nordeste. Nordestino. Eu joguei muito tempo Era lá. o- Eu achava que era nordestino, agora pra mim ia ter surpresa. viu? Eu Toda sei que hora você é no- de Jaguaruna e tudo ali, mas achei que podia ser uma mulher. É porque o final da carreira meu foi lá, meio pra frente, eu Ah, achei eu só aparecia no Fantástico lá, né? cara? Aparecia na Eu Globo sei lá. que ele né? era nordestino. Porque na época do Silma não tinha nem canal de televisão, não tinha. Não, Ô, Vilmar, tu não foi pra Suíça jogar futebol, mas tu é um cara do futebol. Não, eu e participei. deve ter acompanhado. Não, eu O participei que a também. imprensa, de que forma a imprensa suíça lida com o futebol? Olha, como o Ademir falou assim, da categoria de base, o importante na Suíça, por exemplo, eles fazem a competição e mistura. E tem a categoria de base que eles dão valor e dão valor depois. Que às vezes, vamos supor, você chega com 20 anos, você pode ainda jogar. Isso depende de você. Porque aqui no Brasil, tipo no Cruzeiro, chegou 18 anos, ele fazia 20 anos, ele vai pro profissional do Cruzeiro. Como é que você vai chegar no profissional do Cruzeiro? Se você, por exemplo, o Júnior não teve um histórico bom, como é que você vai tirar um jogador, por exemplo, como o Ademir chegar, você vai entrar no lugar dele? Quem conhece o Ademir jogando? É difícil o menino do Júnior tirar um jogador do profissional. Então por isso que tem que trabalhar algumas coisas para ver se o cara tira aquilo. Eu consegui chegar no profissional do Cruzeiro e jogar, mas eu trabalhei muito na categoria de base e deu oportunidade. E tive muitos colegas meus que morreram porque não teve oportunidade. Não é porque não jogava, não, é porque não teve oportunidade. Eu, infelizmente, o Cruzeiro estava passando por dificuldade de zagueiros. E eu, como eu estava com a qualidade boa, eu consegui encaixar naquele momento. Senão, eu tinha morrido também. É isso que acontece. E a Suíça, eles não deixam morrer esses jogadores. Você morre num clube que é profissional, mas se você joga tem muita categoria, como faz a Alarme, que isso é muito bom. Às vezes um jogador com 20 anos está jogando, sai do clube. O Mike jogou Alarme. O Mike, lateral direito, jogou Alarme aqui. Ele teve problema, ele jogou Alarme. Para ele não ficar parado, ele jogou Alarme. Seleção brasileira, e campeão na Copa da UEFA. Da Copa da UEFA. Para você ver, isso a Europa, isso Suíça faz. Você joga lá um alarme, tipo um alarme, no campeonato deles, que em vez do cara não estar se jogado, não estar no clube, ele pode estar se preparando, quem sabe um dia ter oportunidade, como o Mike, estou dando um exemplo de Mike, que é um vivo exemplo da gente aqui. E a Suíça, eles dão essas oportunidades para todo mundo, para o novo, para o velho e para os meninos. Então eu acho assim, ó, que o futebol, eles deveriam ser mais rígidos, mas ter mais, como se diz, o Ademir, você viajar a diretor pagando. Se hoje o dinheiro que corre no futebol,
que eu brinquei esses dias, que eu sempre falei assim pro meu sogro falou assim, pô, os caras ganham uma fortuna hoje. Eu falei assim, pois é, meu sogro, isso é verdade. Eu cheguei no Cruzeiro, quando eu estava jogando profissional, fui num churrasco num local, não lembro o local em Belo Horizonte, cheguei com o carro do ano, naquela época todo mundo tinha um carro melhor, bonzinho, tudo. O cara era ex-jogador do Cruzeiro, pegou e falou assim, essa época de hoje, vocês ganham dinheiro, né? Naquela época eu jogava amor a camisa. Eu vou falar então que eu joguei para amor a camisa. Entendeu? Porque é fácil você chegar e falar eu joguei amor a camisa. O problema é que a diretoria, da minha época, não quero criticar diretores nem nada, mas eles organizavam o dinheiro, não sei se era para eles, ou não investiam na gente. Entendeu? E hoje o futebol está acontecendo aí. O que está acontecendo agora na FIFA? O roubo ali é que está dando. É porque os caras tiram o dinheiro do jogador. Está tirando onde é que tem que fazer. E às vezes a Suíça é um país, como se diz, também não pode comparar aqui, um país grande. É um país grande, você não tem condições de fazer muita coisa. É um país pequeno, eles dão muita força para o futebol amador, em várias modalidades, e eles dão essa oportunidade. E aqui no Brasil, hoje o cara não está querendo jogar mais bola, que está difícil, você não tem mais tempo de jogar bola, que você está precisando de dinheiro para comprar uma fruta. O cara tem que correr, o pai tem que correr, todo mundo tem que correr. Não recebe, outra, todo mundo está ficando, eu não sei. Esses dias eu brinquei assim e falei assim, será que o povo brasileiro vai ficar sem dinheiro, vai ficar tudo para política? Para os homens que são grandes do país? Será que só eles que têm merece? Será que eles estão fazendo um complô para eles e nós, por exemplo? Entendeu? Eu acho difícil. Mas e a imprensa, como é que lida com o futebol? Dão força demais, cara. Por exemplo, assim, ó, eles apoiam muito quando é a seleção, por exemplo, os amadores, eles trabalham, eles dão sempre valorizando. Lógico que de vez em quando dão uma puxada e tudo. E eu acho uma coisa assim também, bom, eu não quero desmoralizar parte assim em geral, eu acho assim que nós, não elogiamos nós. Eu não quero, igual vocês, igual o Nassif trabalha na Eldorado e tudo, eu escuto, estou escutando todo dia. Todo dia eu estou escutando. Você está achando que está legal ou tem alguma coisa que não, eu acho, mas eu acho assim que tem hora que estão dando muita puxada. O Criciúma hoje, é a quarta partida, não? Isso. Vai ser a quinta partida. Nós estamos no começo de um campeonato que o Criciúma precisa subir. Se fosse a última partida do campeonato, não deveriam matar todo mundo de pau se tivesse essa situação para não classificar. Mas nós, na quinta partida, nós temos que esperar, eu acho que temos que esperar, pelo menos a imprensa, de começar a jogar forte, né, em cima do clube. Tem que dar oportunidade para... Agora, quando estiver faltando, por exemplo, o Moacir Júnior, um grande amigo, eu joguei com ele no Criciúma. Eu não quero defender ele, não. Estou dizendo assim, está com 4 partidas no Criciúma, ele perdeu 2 e ganhou 2. Está 50%, tá, vamos dizer que está bom. Mas se tivesse aí 7, 8 partidas e ele tivesse lá e nós em último lugar, como está hoje a tabela, a gente deveria cortar a cabeça dele mesmo. Mas ele deveria dar uma oportunidade também, que a gente, como a Ademir falou, ele foi treinador como jogador, ele mesmo falou que foi o trabalho de um cara que teve, ele só complementou, os caras respeitou ele como jogador de futebol formado e todo mundo olhou, espelhou a força que ele fez dentro de campo, o que ele foi trabalhado. E o treinador de futebol, a mesma coisa, se um jogador não vai olhar ele como um cara que vai te orientar, como respeitar, como é que você vai jogar futebol? Entendeu? Um diretor vai chegar para um jogador e vem cá, Roberto, por favor, como ele está jogando bola, vem cá, por favor, vamos conversar, você expõe a tua situação, expõe a minha. Se ele não me espelhar, não respeitar, ele não vai fazer o que ele quer. E ele primeiro acha que joga de futebol, todo mundo, e lógico que ele tem a área dele, eu tenho a minha. E eu estou defendendo assim o Criciúma, estou falando porque eu acho assim que às vezes tem hora, não estou falando vocês não, estou falando tem hora que os caras dão uma futucada muito forte no início. Tem que futucar no meio, que se tiver ruim, agora nós temos que ganhar. E a Suíça, eles têm esse negócio assim, ó, eles são frios. Eles são frios nessa parte. Então eles, por exemplo, pessoal, eu acompanhei aquela Copa do Mundo, eles ganharam do campeão mundial aquele ano, que foi a Espanha. Na estreia. O primeiro jogo da Suíça ganhou do campeão mundial. 2010, que foi, 2010, que foi campeão mundial a Espanha, do mundo, eles ganharam o jogo. Pô, eles fizeram festa normal, beleza, e depois não classificou. E eles, como eles ganharam e perderam, eles não mataram o time. Eles nem botaram lá em cima e nem mataram. Pô, nós perdemos, eles sabem das condições deles, eles respeitam as condições deles. Eles sabem que não é o melhor futebol do mundo, mas não é o pior. Lógico que todo mundo briga para melhorar e tudo. Eu acho assim que, como nós jogamos futebol, eu acho que nós somos melhores. Aí sim que é o problema de nós todos, entendeu? E eles têm um limite deles. Eles têm os limites, é isso que o futebol tem que ter. Nós temos que respeitar essa parte também. Isso aqui é impossível. Pois é, essa aí é difícil. Eu acho o seguinte, cara. O Brasil, ele ficou muito tempo nessa de... Os caras já estavam atropelando a seleção. Já tá, que é o que eu vejo.
Brasil já estava ficando para baixo, só que o Brasil tinha aquela questão, nós somos penta. O Brasil é penta, só que a Alemanha já é tetra. A probabilidade dela ser penta na próxima é muito grande. E o Brasil ficar para trás é muito grande. Então, assim, é como está acontecendo na FIFA agora. Os caras começaram a dar porrada. A hora que o Brasil... Só que eu espero que os caras não aconteça o Brasil perder o título de ser o primeiro, que é o único que tem, é o pentacampeão do mundo, e daqui a pouco a Alemanha ou, sei lá, uma Itália é hexa, aí é que vai estourar a bomba. Aí, só que daí eu acho que vai ser tarde. Nós vemos que a coisa já era para ter mudado. Há muito tempo. A coisa está feia, cara. Eu faço... Essa questão aí, eu entrei nesse... Eu sempre gosto de estar a par das coisas para poder falar. Então, essa questão do bom senso aí foi uma oportunidade que eu tive para entender um pouco do que eu trabalho, que é o futebol. Para mim ver como é que ele é feito. É feio, cara. Eu fale um pouco. É feio. O cara não pode expor assim, é complicado, né, Cif? O que pode falar? O que acontece, ó? O que a gente vê? Os dirigentes, esses que têm a gestão temerária, maus gestores, qual a principal arma deles? Eles usam a comoção pública, eles usam o público. Quando, por exemplo, o atleta, quando nós começou o movimento, o que se via? Torcedor, pô, os caras já ganham muito, quero ganhar mais. Isso. Porra, não sei quem ganha 500 mil, 600 mil. Querem fazer não sei o quê, então tem que baixar o salário. Cara, olha só. O cara vai administrar uma empresa, ele tem a receita de 1 milhão. Um time de futebol. Tu tem 1 milhão de receita. Isso é um exemplo, eu até citei um dia num seminário que nós fizemos. Tu tem 1 milhão de receita. Se tu tem jogador, olha assim, tu não adianta tu querer pagar para um perna de pau o mesmo que tu paga pro Neymar. O Neymar tem que ganhar mais. Se tu for comprar um apartamento de 1 quarto, tu vai pagar 10 mil. Se for comprar um de 3 quartos, tu vai pagar 50 mil. Uma suíte na beira da praia, tu vai pagar... Então esse é o mercado. Só que a questão é a seguinte, que as pessoas não entendem. Tu tem 1 milhão para gerir o teu plantel. Se tu quiser pagar 700 mil no atleta por mês, o problema é teu, cara. O cara é jogador, o cara tem as condições dele, o cara bate falta, o cara pifa um cara, o cara é craque. Tu pode pagar os 700 mil para ele. Não tem problema. Só que a questão é a seguinte, tu vai ter que gerir o resto do teu plantel com 300 mil que sobrou. Isso. Entendeu? Então as pessoas se preocupam muito que o jogador ganha muito. 2% da população dos atletas ganham muito. Só, que é esse valor alto. Mas os caras, quanto que gera de receita pro clube, cara? Os caras, o Neymar, o empresário dele uma vez, eu vi uma entrevista, ele falou assim, gente, vocês acham que o Neymar custa quanto pro Santos? Aí os caras, na época eu acho que o rendimento dele total dava 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. O Neymar joga de graça pro Santos. Não, o custo dele... Porque só o que ele leva de marketing pro clube, de propaganda, é de graça. O Santos não tira R$1 para pagar ele. Ele se paga, né? Então as pessoas têm que entender que é o seguinte, 2% de uma população ganha esse salário que é mal. Os caras têm que ganhar porque os caras são craques, cara. 82%, sabe quanto é que ganha? No máximo 2 salários mínimos. 2 salários. E não recebe, tá? E não recebe. E esses que não recebem. Tá? O cara trabalha 4 meses no ano, não pode nem dizer que é jogador de futebol. Porque nem tem. O ano tem 12 meses, a temporada tem 10. O cara trabalha 4 e não recebe, cara. Entendeu? Aí, para depois se empregar, o cara tem que, como aconteceu a história e depoimento, nós temos depoimento, é só entrar na página do Bom Senso lá. Jogador que acabou a temporada, teve que trabalhar no bar do sogro, no bar do cunhado, para sustentar a família, cara. Roberto, já que tu fizeram esse estudo aí, tu acha que dentro disso aí não vem a falta de talento agora? Como é que um jogador que joga só 4 meses em 12, não tem como. ele vai ter uma sequência na carreira, ele vai conseguir chegar a um time grande? Ele parou ali, né? Assim, Aí não fornece recebe, cara, aí, meu atividades. amigo, aí de repente tu tem um filho, o teu filho está em casa querendo comida, daí o futebol não está dando, aí é um esquema, para te entrar no clube hoje é difícil. Então daí daqui a pouco tu tem que abandonar a profissão, cara, então é complicado. Rapaz, eu acho que nós podíamos fazer outro programa semana que vem, porque o papo é legal, pessoas cabeça boa, esclarecidos, experientes, e o que é mais importante, mas infelizmente chegamos ao fim desse nosso primeiro Conversa da Arquibancada. Quero agradecer ao Roberto, Vilmar, Ademir, a presença por aqui, estamos sempre à disposição. A TV Criciúma.com vai reproduzir, vai deixar rodando esse programa, que vale a pena
vocês acompanharem. Agradecendo também a audiência de todos e a presença dos meus amigos atletas por aqui, nós vamos fechando o Conversa da Arquibancada de hoje. Uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.